Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, hoje eu quero falar sobre dividendos. Então é muito importante que você assista essa live até o final, preste atenção, assista esse vídeo quantas vezes for preciso para que você possa entender. É de extrema importância isso, tá bom? Então compartilhe, deixe o seu like para fortalecer e escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o projeto ou alguma pergunta relevante, tá bom? Meus amigos, 40% do lucro do ecossistema será distribuído mensalmente. 40%. É bem provável que nos próximos 3 a 5 anos o ecossistema Cotai ele esteja lucrando bilhões de dólares por ano. Entendeu? Agora, 40% de tudo isso será repassado para os dividendos. Então, eu quero que os senhores prestem muita atenção, certo? No prazo. Existe um prazo máximo, é o prazo fatal. Eu coloquei prazo fatal para realmente chamar a atenção dos senhores. Obviamente, nós vamos fazer tutoriais e vai ser muito fácil para que os senhores possam efetuar a ativação do contrato de dividendo. Vai ser muito fácil. Só que eu quero que os senhores entendam que os senhores terão um prazo de 60 dias após o fim do ICO. Os senhores terão um prazo de 60 dias para ativarem o contrato de dividendo. Meus amigos, é bem provável que o nosso ICO ele termine no dia 7 de março de 2026. Nesse momento, nós completamos 5 meses de ICO. Ok? E já ultrapassamos a marca de $1.400.000 nesses primeiros 5 meses. É bem provável que até o final do ano nós podemos ultrapassar 3,5 milhões e mais o caixa que nós temos de 2 milhões, é bem provável que nós possamos ultrapassar um caixa de 5 milhões de dólares até o final desse ano. Porém, nós temos um prazo máximo, nós temos um limite, uma data limite para encerrar as vendas. E essa data limite é no dia 7 de março de 2026, ou seja, 12 meses de ICO. Então, a partir do dia 8 de março, os senhores terão 60 dias para efetuar a ativação do contrato de dividendo, tá bom? E olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Elegibilidade. Para que os senhores possam receber dividendos, os senhores precisam ter um plano diamante, 2 planos ouro ou 10 planos prata. Entendeu? Então, não existe como os senhores não poderão fazer combinações de plano, tá bom? Por exemplo, um plano ouro e 5 planos prata. Não, isso não é possível. Porque o contrato de dividendo, ele aceita apenas planos iguais. Então, se os senhores têm planos prata, tem que ser 10 planos prata para que os senhores possam ter um dividendo. Plano ouro, tem que ter 2 planos ouro para ter um dividendo. E plano diamante, um plano diamante para receber um dividendo. Você está entendendo? Maravilha. Então, olha que interessante. A janela de ativação e vínculo da carteira. Meus amigos, para que você possa receber dividendo, não é contabilizado a quantidade de cotais que os senhores têm, mas sim a identificação da carteira. Então, a mesma carteira que efetuar o saque, muito provavelmente é a mesma carteira que efetuou a compra, no caso, quem comprou utilizando conexão de carteira. Aquelas pessoas que utilizaram investimento no Pix, quando a pessoa for sacar os seus cotais, a pessoa ela tem que cadastrar uma carteira.
E no momento que você efetua o cadastro da carteira para efetuar o saque, tá entendendo? Nesse momento é registrado a quantidade de Kotai que os senhores têm. E essa informação é compartilhada para o contrato de dividendo. Então, obviamente, o contrato de dividendo, ele sabe muito bem, ele sabe com exatidão qual a carteira tem direito de receber dividendo e qual carteira não tem direito de receber dividendo. Simples assim. Entendeu? Então vocês terão 60 dias para ativar o contrato de dividendo. Perdeu o prazo, não receberá dividendos. Simples assim, tá? E vamos lá. Aqui eu quero falar sobre o bloqueio dos 90%. Pessoal, se você tem um dividendo, você precisa bloquear 90% dos seus cotais no momento da ativação do contrato. Entende? Os outros 10% você pode fazer o que você quiser. Então, se você tem um plano diamante, que é 34 milhões de kotai, certo? 30 milhões e 600 mil ficarão bloqueados no contrato de dividendo. Os outros 3.400 você faz o que você quiser. Você pode colocar no staking, você pode vender, fazer o que você quiser. Mas 90% precisa ficar bloqueado enquanto o contrato está ativo. Entendeu? No momento da desativação, você pode sacar os seus 90%. Porém, ao desativar, você perde definitivamente o direito de receber dividendos. Você entende? Enquanto os 90% estão bloqueados no contrato de dividendo, você recebe dividendo para sempre. Para sempre. Não tem limite, não tem prazo máximo, é para sempre. Enquanto o ecossistema estiver dando lucro, você vai continuar recebendo dividendo. Agora, você pode desativar o contrato de dividendo no momento que você quiser. Só que a partir do momento que você faz isso, você não recebe mais dividendo. Pagamentos e cálculo dos dividendos. Olha só, a periodicidade será mensal. Então, a partir do momento que o ecossistema começar a dar lucros, o pagamento dos dividendos será mensal, ok? 40% do lucro total será repassado para os dividendos, de forma proporcional. Por que de forma proporcional? Porque existem pessoas que têm 10, 20 dividendos, 50, 80 dividendos para receber. E existem alguns que têm apenas um. Então, é de forma proporcional. Tá? E os pagamentos serão realizados em stablecoins. Stablecoins. Pode ser o SDT, pode ser o SDK, a nossa futura stablecoin, na nossa rede. Pode ser o SDC, eu não sei, mas será em stablecoin. Eu também não posso informar para os senhores quais serão as redes, qual será a rede utilizada. Mas, muito provavelmente, a stablecoin o pagamento da stablecoin será utilizado da nossa rede, da rede da Kotai Chain ou Kotai Smart Chain. Porque, para quem não sabe, nós teremos a nossa própria blockchain. Então, o Kotai, ele deixará, tem algumas pessoas que não sabem disso, mas a partir de 2026, o Kotai, ele deixará de ser um token, ele vai se tornar uma altcoin. Nós faremos um fork, ou seja, uma cópia da Solana. Você entende? Então, o Kotai, ele vai ser utilizado também para pagar taxa de rede. Entende? Então, muito provavelmente, a stablecoin, a própria Tether, provavelmente ela vai querer utilizar a nossa rede, a própria USDC, outras stablecoins.
e também a nossa própria stablecoin que nós vamos lançar futuramente, tá? Então, nós vamos pagar em stablecoin e provavelmente será na nossa rede, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui existe um exemplo numérico sobre o lucro anual e sobre os repasses e sobre a proporcionalidade de pagamento. Então, aqui, vamos colocar um exemplo de que daqui uns 2, 3 anos, daqui uns 3 anos, o ecossistema esteja lucrando $1 bilhão por ano. Então, 40% desse 1 bilhão será repassado, será distribuído para os dividendos. Então, a distribuição é feita de maneira proporcional. Você entende? Então, olha que interessante. Um investidor anjo que investiu a partir de 10 planos diamante, ele vai receber praticamente $83 mil por mês. Exatamente. Agora, aquele que investiu apenas um plano diamante vai receber 8.300 por mês. Desculpa. Lembrando que este exemplo é se baseando que haverá 4.000 planos diamantes vendidos até o final desse ICO. Então, a estimativa que nós fazemos é que haverá no máximo 4.000 planos diamantes vendidos. Ou seja, 4.000 dividendos. Entendeu? Essa vai ser mais ou menos a média de 4.000 dividendos. Então, 1 bilhão, 40% de 1 bilhão é $400 milhões. $400 milhões dividido para 4.000 dividendos dá 8.300 por mês para cada dividendo. Simples assim. Então, esse aqui é só um exemplo para que os senhores possam entender, certo? Como será feito a divisão dos dividendos. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é um passo a passo para o investidor. Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, lembrando que nós vamos fazer posteriormente tutoriais explicando detalhadamente como os senhores vão proceder. Isso aqui é só uma demonstração, certo? Para mostrar para os senhores que não vai ser difícil, vai ser bem fácil. Então, primeiro, os senhores vão efetuar o saque dos seus cotais no final do ICO, certo? Então, os senhores vão pegar essa carteira que os senhores utilizarem para efetuar o saque do ICO, os senhores vão utilizar essa mesma carteira para ativar o contrato de dividendo. Lembrando que o contrato de dividendo ele só é ativado pela carteira que os senhores efetuaram o saque dos cotais. Nenhuma outra carteira consegue ativar o contrato de dividendo. Beleza? Depois disso, os pagamentos mensais no mesmo endereço. Então, os senhores vão receber os pagamentos mensais no mesmo endereço de carteira que os senhores efetuarem a ativação do contrato. E a ativação do contrato só é ativada pelo mesmo endereço de carteira que efetuou o saque dos cotais. Você entendeu? Existe uma ligação. Entende? A transação ela será automática, né? Os pagamentos serão automáticos. E possivelmente, pessoal, os senhores... Possivelmente não. Os senhores poderão escolher a quantidade de dividendos que os senhores querem receber. Então, olha que interessante. Muitas vezes, a pessoa ela não quer deixar travado todos os seus planos diamantes. Então, às vezes, ela tem 3 planos diamante. Ela tem 3 dividendos. Só que ela só quer receber dividendo de um. Os outros 2 ela quer vender, ela quer fazer outra coisa. Tudo bem. Não tem problema. Você pode, no momento que você está fazendo a ativação do contrato, você pode escolher quantos dividendos você quer receber. Entendeu? Então, se você tem direito de receber 10 dividendos,
Você pode colocar 9, você pode colocar 8, você pode colocar 1, 2, 3, entendeu? Mas você também pode colocar os 10 caso você queira, entendeu a jogada? Então, quem decide a quantidade é você, desde que essa quantidade não ultrapasse o que você tem direito, né? Beleza, pessoal? Aqui está as regras e observações importantes. Endereço único. Direito vinculado à carteira que fez o saque. Lembra? O direito de receber dividendo é vinculado à carteira que efetuou o saque. Parcialidade. Ative parte das unidades de dividendos ou todas. Então você tem a opção de escolher quantos dividendos você quer receber. Se você tem direito de receber 3 dividendos, você pode colocar os 3, você pode colocar 2 ou você pode colocar apenas 1. Você que decide. Olha só, isso aqui é muito importante. Irreversibilidade da desativação. Então, no momento que você desativar, ao desativar, você perde o direito de receber dividendo futuramente. Entendeu? Então, você pode desativar a qualquer momento. Porém, no momento que você desativar um contrato de dividendo, você não recebe mais. Você não consegue mais reativar esse contrato. Ok? Mas, enquanto você manter o contrato ativado, você recebe dividendo para sempre. Transparência on-chain. Tudo registrado na blockchain. Não existe maneira de nós burlarmos ou desativarmos os contratos dos dividendos. Somente quem tem o poder de fazer a desativação do contrato são o endereço de carteira dos senhores. Ok? Outra coisa, custo de rede, taxas de transação por conta do investidor. Então é interessante que os senhores tenham possivelmente Kotai, né? Com certeza os senhores terão Kotai para pagar a taxa de recebimento, né? Porque o contrato ele vai ativar na sua carteira, só que você precisa ter um pouquinho de Kotai para você pagar a transferência da stablecoin. Mas é pouca coisa ali, 2, 3 Kotai, uma mixaria, entendeu? Mas isso aí com certeza os senhores terão Kotai, né? Para receber as stablecoins, né? O dividendo. Tá? É a taxa de rede, tá, pessoal? Muita gente não entende como é que funciona as taxas de rede. Então você tem que ter um pouquinho de Kotai para que você possa transferir um token da rede Kotai de uma carteira para outra, entendeu? É a mesma coisa uma stablecoin da rede da BNB. Você tem que ter um pouquinho de BNB para você poder fazer a transferência de um token para outra carteira, entendeu? É a mesma coisa. Então você tem que ter um pouquinho de Kotai ali para você continuar recebendo dividendo na sua carteira, tá bom? Compliance e riscos. Lucros variam conforme desempenho do ecossistema. Exatamente. Então, não existe estabilidade nos pagamentos, tá, pessoal? Todo mês os senhores vão receber. Só que não quer dizer que todo mês os senhores vão receber a mesma quantia. Obviamente, se você observar nos próximos 5 anos, você vai observar que cada ano o Kotai ele vai estar lucrando cada vez mais. O ecossistema ele vai estar lucrando cada vez mais. Então, é bem possível que nos próximos 5, 6 anos, os dividendos dos senhores serão absurdos. É uma quantia absurda, de 100, 150 mil dólares, ou até mais, 200 mil dólares por dividendo. Entendeu? Agora, no primeiro ano, segundo ano, a quantidade de dividendo vai ser bem pequena, tá bom? Porque o lucro do ecossistema ainda será pequeno, né, no primeiro, segundo ano. Nos próximos 5, 6 anos, o lucro vai ser bem maior. Então, o repasse vai ser proporcional ao desempenho do ecossistema, tá bom? Posso ativar depois de 60 dias? Aqui algumas perguntas que eu quero passar para vocês. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Existe a possibilidade de você ativar o contrato de dividendo após o prazo de 60 dias? E a resposta é não. O prazo é fatal, meu amigo. 60 dias e acabou. Após 60 dias da liberação do saque, não é possível ativar e você perde o direito aos dividendos. Então, tem 60 dias. Tá bom? Não se preocupe
que no primeiro dia que acabar o ICO, a gente já vai liberar todos os tutoriais. Então, basta a pessoa se dedicar por 40 minutos ali, pega um dia, se dedica por 40 minutos, assiste o vídeo, assiste os tutoriais e faz o passo a passo. É impossível o camarada não conseguir efetuar a ativação do contrato. Então, a pessoa ela tem que ser muito desleixada ou ela tem que ser muito procrastinadora para deixar 60 dias passar e ela não ativar o contrato dela, pelo amor de Deus. Então, 60 dias é um prazo suficiente para que a pessoa possa ativar o contrato de dividendo, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, vamos lá. Outra pergunta. Posso mudar a carteira depois de sacar? A resposta é não. Para fins de dividendos, não. Você pode pegar os seus cotais e mandar para quem você quiser, meu amigo. Pode espalhar os seus cotais em 200 carteiras, se você quiser. A questão é que a elegibilidade ela fica presa ao endereço que realizou o saque após o fim do ICO. Ou seja, os dividendos estão diretamente vinculados àquela carteira específica. Nenhuma outra carteira vai receber dividendo, só aquela. Você entendeu agora? Né? Beleza. Ficou claro, né? Ó, preciso travar 90% sempre? A resposta é sim, enquanto o contrato estiver ativo. Lembrando, pessoal, os senhores não são obrigados a deixar o contrato ativo e deixar travado os 90% para sempre. Para falar a verdade, nós acreditamos que até 2030, mais de 90% já vai ter desistido de receber dividendos. Sabe por quê? Porque até 2030 o Cotai vai se valorizar muito. Até 2030 o Cotai vai passar 50 centavos, vai ultrapassar 50 centavos de dólar. Então é bem provável que a grande maioria acabe desistindo de receber dividendos porque prefira vender Cotai. Você entendeu? Porque, pessoal, quando o Cotai bater 10 centavos daqui uns 3 anos, lá em 2028, quando o Cotai tiver 10 a 15 centavos de dólar, o camarada que tem 34 milhões de Cotai, ele terá em suas mãos mais de 3 milhões e meio de dólares. Então, muitas vezes ele vai colocar na balança, né? Será que compensa eu deixar travado e receber dividendo, uma mixaria de dividendo, né? Porque 2030 o Cotai ele vai estar pagando para vocês aí, sei lá, uns 10 mil dólares por mês, no máximo, de dividendo, 10, 15 mil dólares por mês, né? Por aí. Agora, o cara com 3 milhões e meio, não sei, talvez o cara vai querer vender os cotais dele. E ele tem direito de fazer isso se ele quiser. Entendeu? Então, assim, muito provavelmente, a maioria não vai conseguir, não vai aguentar segurar até 2030, vai vender. Entendeu? Mas aqueles que aguentarem guardar os cotais, travar os cotais, vão receber dividendo para sempre. Então, olha só, ao desativar, você desbloqueia os seus 90%. No momento que você quiser, você desbloqueia. Você só consegue desbloquear os 90% utilizando a mesma carteira que você utilizou para ativar o contrato de dividendo. Tá? Só que quando você fizer isso, você não recebe mais dividendo. Simples assim. Tá? Posso aumentar as unidades de dividendos depois do prazo de 60 dias? A resposta é não. Pessoal, olha só. A ativação ela é única. Tá? Então, olha só. Independente se passou 60 dias ou se não passou 60 dias, no momento que você faz a ativação do contrato de dividendo, vamos dar um exemplo aqui para você. Você tem 10 dividendos para você receber. Só que no momento que você for efetuar a ativação do contrato, por algum motivo você decidiu colocar apenas 5 dividendos. Os outros 5 você não quis. Você entendeu? Beleza. Aqueles 5 estão ativados. Agora, se você mudar de ideia um dia depois, se você mudar de ideia, aqueles outros 5 você não consegue mais ativar. Você entendeu? Você perdeu a chance. O contrato ele só ativa uma única vez. Então preste atenção. Se você tem direito de receber 10 dividendos,
você tem a escolha de travar 10 dividendos ou não. Ou 5, ou 3, ou 1, ou 4, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, você escolhe. Só que a partir do momento que você escolher, não tem mais como você alterar as unidades de dividendos. Tá? Após a ativação, não é possível adicionar novas unidades de dividendos para este mesmo endereço. Não é mais possível. Tá? Em qual stablecoin eu recebo? Stablecoins suportadas pelo ecossistema. Nós não temos um detalhe ainda sobre isso porque nós não sabemos, tá, pessoal? É bem provável que enquanto não houver nenhuma stablecoin na rede do Kotai, nós vamos utilizar outras redes, outras stablecoins. Mas a partir do momento que a nossa rede tiver a própria stablecoin ou tiver outras stablecoins rodando na nossa rede, muito provavelmente nós daremos preferência para utilizar stablecoins que estão rodando na rede da Kotai. Beleza? Então vamos lá. O contrato de dividendos do Kotai é objetivo e meritocrático. É meritocrático, tá? Quem está ajudando agora a contribuir para o ICO vai receber dividendo para sempre, mas ela precisa ativar no prazo certo e manter 90% dos seus cotais travados no contrato de dividendo. E ela vai participar dos 40% de lucro mensal para sempre. Pessoal, olha só. Espero que tenha ficado claro para os senhores que a nossa intenção é ser o mais transparente, o mais justo possível com os senhores. E quem está agora ajudando, contribuindo com o Kotai Project, vai se beneficiar muito nos próximos anos. É muito provável que o Kotai ele vai ultrapassar 50 centavos de dólar nos próximos 5, 6 anos. Então você que investir agora um plano diamante de $1.020, nos próximos 5, 6 anos você terá em suas mãos provavelmente em torno de 17 milhões de dólares em Kotai em suas mãos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, participe do ICO do Kotai Project enquanto é tempo. Até mais, pessoal!